para começarmos. Então, muito bem-vindos ao nosso 16º episódio do podcast sobre conversas pedagógicas. Para quem nunca nos ouviu, este é um podcast em que convido especialistas, pessoas relevantes, projetos relevantes à educação da infância. E hoje é com muita alegria que trago os maiores especialistas da educação da infância, que são as famílias. E trago aqui representantes de famílias do norte, centro e sul do país para tentar trazer aqui uma visibilidade diferente daquilo que são as experiências dos pais em relação à educação da infância. Portanto, para quem ainda não vos conhece, quem são vocês? Querem se apresentar? Sim, podemos começar nós? Claro, vamos a isto. Ok, vamos lá. Então, nós somos a Sofia e o Walter, somos casados. Eu tenho 35 anos. Eu tenho 39. Temos uma filha, que é a Carolina, e que está na creche Gente Miúda em Paderno, Albufeira. Vai fazer agora 2 aninhos em dezembro. E pronto, nós vivemos também em Paderno e cá estamos, no Sul, para representar aqui a nossa grande terra do Sul. Ok, muito bem, muito bem-vindos então, Sofia e Walter, pais da Carolina? Da Carolina de 2 anos, muito bem. É. E a seguir temos a Gisela. Gisela, queres falar? Quem é a Gisela? O meu nome é Gisela Lopes, eu tenho 37 anos, sou natural de Matosinhos, mas estou a viver em Águas Santas. A minha filha é Alice, tem 5 anos e anda aqui em Águas Santas, e estou aqui a representar o Norte. Muito bem. Então temos a Gisela, de Matosinhos, que é mãe da Alice e que frequenta pré-escolar, não é? Pré-escola, sim. Pré-escola, muito bem. E lá temos a Marta. Olá, Marta. Olá, eu tenho 2 filhas, tenho 29 anos, tenho 2 filhas, uma de 4 que entrou este ano na escola pública e a Francisca que tem 1 ano e meio e que está no IPSS do Sobrelinho. Muito bem. Nós somos de Alverca, que também é importante. E são da Alverca, aqui dos arredores de Lisboa, não é? Que é representar a zona mais centro do país. Sim? Estão-me a ouvir bem, não estão? Sim, Estamos. Pronto, ok. Então, queria começar aqui vamos falar aqui um bocadinho sobre como é que vocês veem a educação da infância, não é? Que o grande objetivo desta conversa, e vocês têm noção que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir hoje são educadores de infância, porque a maior parte das pessoas que veem este podcast são educadores de infância ou de algum modo trabalham nesta valência. E, portanto, sabem que tentem não falar muito mal de nós, como eu dizia há bocadinho a brincar, mas é mesmo a brincar, é mesmo para descontrair e para estarmos aqui todos um bocadinho mais à vontade. Aqui agora se calhar perguntava primeiro então à Sofia e ao Walter, ia começar por vós, perguntar um bocadinho qual é que é a vossa experiência, de um modo geral, com a instituição da Carolina. É claro que eu percebo que vocês estejam contentes, pelo menos a forma como falaram da creche Gente Miúda estão contentes, mas qual era a vossa expectativa inicial? E se de algum modo, então, mesmo logo inicialmente, tudo isto correspondeu à vossa expectativa ou não? Sim, de facto, nós tínhamos uma expectativa positiva. Como referimos, a Carolina é a nossa primeira filha, não é? Portanto, não estávamos muito ligados à questão das creches ou jardins de infância. Tínhamos uma boa expectativa porque tínhamos boas referências da creche. Tínhamos pessoas conhecidas, amigos que já tinham tido lá os filhos e, portanto, a nossa expectativa era: falam tão bem, portanto, connosco há de correr bem também, não é? Sim. Devo dizer que neste momento as expectativas estão altamente superadas. Foi muito além daquilo que estaríamos à espera. Desde o primeiro momento
em que tivemos aquela reunião inicial com a educadora da Carolina e em que nos fez diversas questões sobre os cuidados a ter com ela, como é que ela adormecia, como é que ela acalmava, todas aquelas pequenas coisas que nós, quando estamos, especialmente para as mamãs, não é? Quando estamos a sair daquele período em que tivemos muitos meses com a nossa criança e temos que voltar ao trabalho e temos que deixar a criança com terceiros, por muito boas referências que tenhamos, há sempre aquele, será que, mas de facto tem sido extraordinário, tem sido muito bom. Toda a dedicação, todo o cuidado, a preocupação que existe com cada uma das crianças, o contacto com a família, de facto, temos a dizer que tem correspondido às expectativas e superado. Mas quais eram as vossas principais... Ou seja, o que é que vocês procuravam? E isto também é uma pergunta que eu vou fazer à Gisela e à Marta. Vocês procuravam carinho, afeto? Vocês procuravam estimulação, aprendizagem? O que é que vocês procuravam, propriamente dito? Confiança. E eu, Diz, Gisela, diz. desculpa, é que a minha internet estou com alguns problemas em ouvir. Eu esperava principalmente educação. Claro que o carinho, a atenção tem que estar envolvida quando estão a educar os nossos filhos e ainda num pré-escolar, numa creche, isso tem que fazer parte, mas principalmente educação, para completar o que os pais dão em casa e depois a aprendizagem, o começarem aquelas pequenas coisas, a aprender, a ficarem curiosos. Acho que o pré-escolar tem e eu não andei quando fui diretamente para a primeira classe e olhando para trás acho que é muito importante, embora possa custar muito deixar os nossos filhos tão pequeninos entregue a outras pessoas sem sabermos se eles vão gostar, se não vão gostar, mas é muito, muito importante. É como se fosse uma passagem, o deixarem de estar em casa só com os pais, isto na minha experiência, porque a Alice só foi com 3 anos para a escola, portanto eu estou a falar a partir da minha experiência. E acho que é importante essa passagem, deles deixarem de depender só dos pais e começarem a viver outras coisas e a expressar outras coisas. Eu acho que dão ali um pulo muito grande quando saem debaixo da nossa asa e começam a ir para a escola, a conviver com outros adultos, com outras crianças. Procuravas estimulação, era? Procuravas que ela fosse estimulada a pensar, a comunicar, sim. No caso da Alice, a Alice precisava muito. Porque não tinha primos, não tinha amigos, era só adultos. No caso da Alice era importante a escola. E tu, Marta, o que é que tu esperavas tu és a única que está aqui com duas filhas, portanto, tiveste a Constança primeiro, e quais eram as tuas expectativas iniciais? E, portanto, é claro depois que se calhar com o segundo filho a experiência já é outra, não é? Conta-nos aqui um bocadinho a tua expectativa com a primeira, depois versus a segunda, e o que é que tu procuravas? É assim, eu quando fui com a Constança, não é? Fui um bocadinho à descoberta, porque para mim era novidade. Apesar de ter amigos com filhos, tenho muitos amigos que optam por amas, e as amas são totalmente diferentes das escolas. Mas procurava essencialmente que lhe dessem o carinho, não é? Porque eu tive 4 meses e meio com elas em casa e depois ia deixá-las a alguém que não conhecia. Por sorte, calhou-me, se calhar, as melhores pessoas para ela. Tive sempre muita sorte, tanto com uma como com outra, e acho que foi magnífica. Nunca tive as minhas filhas a chorarem para ficarem ou para virem. Eu nunca saí de lá a chorar, porque elas transmitiam sempre essa confiança do ficar e fica bem. E pronto, claro que do segundo filho é tudo mais fácil, mas do primeiro também saía com o coração apertadinho. Mas procurava essencialmente que lhes dessem atenção. Pronto.
que elas tivessem o aconchego que acabavam por ter comigo em casa. E acho que isso foi muito bem feito. Para vocês, colocar uma criança na creche, aqui a Gisela nem tanto, porque a Gisela já colocou a Alice em pré-escolar, mas se calhar aqui para a Sofia, para a Walter e para a Marta que colocaram em creche, para vocês ter colocado os vossos filhos em creche foi um mal menor? Foram obrigados porque tinham que ir trabalhar, porque se vocês pudessem ficavam lá em casa com eles? É assim, relativamente à Carolina, como ela é de dezembro, ela ainda teve 3 meses com uma senhora que cuidou dela. Portanto, foi aquele sair da mãe para aquela senhora que era mais caseiro, mas depois tivemos mesmo que optar pela questão da creche, porque pronto, trabalhamos fora e a senhora não podia ficar com ela. Hoje não tenho dúvidas que imagine, se voltasse atrás, sim, punha na creche. Na altura confesso que pensava, se eu pudesse ficar com ela mais uns meses, se eu pudesse adiar um bocadinho, porque é tal coisa, deve ser o primeiro filho, ficamos sempre naquela, será que lá vão dar aquilo que ela precisa, que ela terá falta? Mas de facto, sim, todo aquele carinho, o aconchego, a atenção, a confiança, tal como a Marta estava a dizer, nunca tivemos aquela questão de deixar e a Carolina ficar aos gritos. Não, sempre ficou muito tranquila, como sempre veio muito tranquila. E olhando para trás, não, definitivamente foi a melhor decisão que tomamos. Estamos muito satisfeitos. Tem sido uma experiência muito enriquecedora, mesmo agora nestes tempos que vivemos. A vossa filha entrou antes do Covid ou já entrou agora? Não, com 2 anos, quer dizer, já entrou antes do Covid. Entrou antes, entrou o ano passado, sim, o ano passado. Gisela, a Alice também entrou em pré-escolar antes do Covid. Ela já esteve o ano passado, já frequentou o pré-escolar, não já? Já, ela entrou aos 3, e este é o 3º ano que ela está a frequentar. Os 2 primeiros anos esteve com uma educadora e agora está com outra, porque ela entrou, não teve vaga na sala dos 3 anos, ela entrou para a sala dos 4 anos e então fez os 3 anos na sala dos 4 anos e os 4 anos na sala dos 5 anos e agora está a repetir a sala dos 5 anos. Ok. E quais eram os teus medos principais, não é? A Gisela esteve em casa 3 anos. E, portanto, não, eu não estive em casa 3 anos, não. Ela ficou, o pai trabalha em casa, é programador e com a ajuda da avó, de vez em quando, a Alice foi ficando, mas ficava com o pai. Mas depois aos 3 anos foi para o pré-escolar. E foi para a pré-escolar. E diz-me uma coisa: tu querias muito que ela fosse, mas havia uma parte que se calhar ficava com o coração apertado, todas nós ficamos, não é? Mas Claro, claro. correspondeu às tuas expectativas daquilo que tu querias inicialmente, ou seja, tu tiveste acesso à educação da tua filha, tinhas visibilidade, como é que tu te sentiste com essa transição? Foi uma coisa que correu bem, do ponto de vista de mãe, não é? Porque para eles corre sempre melhor do que para nós. A nós, mães e pais, é que acabamos por às vezes sofrer um bocadinho mais. Diz-me lá, conta-me. É isso, antes de conhecermos a escola, antes de vermos as reações da Alice, reinava o medo, a insegurança, o que é que vai acontecer, ela vai estar bem, não vai? Mas depois foi o primeiro dia, foi o segundo, ela gostava de ir, começava a dizer o nome dos amiguinhos, vinha cansada, empolgada, excitada às vezes, portanto foi uma ótima experiência, foi super fácil para mim. Eu saí lá o primeiro dia, lá meio chorona, que acho que todas as mães passam por isso, Sim. mas ao segundo já não custou nada, nem ao terceiro. Também é uma escola pequena, é um edifício pequeno com uma turma por ano e só vai até o pré-escolar. Da creche ao pré-escolar não tem nada, tem 3 pisos, é muito pequenino, é muito agradável, não é confusa. Não... Sentes que tens visibilidade sobre o que acontece no processo de ensino-aprendizagem da Alice? Já tive mais. Agora com a Covid as coisas para mim estão bastante complicadas. Não é tão agradável, porque antes, pré-Covid, não é? Eu ia deixar a Alice, entrava na escola todos os dias, tínhamos uma capa onde víamos o que tinha acontecido no dia anterior,
se ela tinha comido, como é que tinha estado, tudo muito analógico. Eles não são muito digitais, mas era tudo à base do papel, mas sempre com uma capa, com o nome dela, e eu tinha acesso à informação. E todos os dias, ou quase todos os dias, me cruzava com a educadora e tínhamos sempre 2 ou 3 minutos de conversa, onde ela contava o que fazia, se ela esteve bem, se esteve mal, o que é que fez, o que é que não fez. E eu achava que tinha um bom acompanhamento e depois até se trava uma relação com a educadora, e isso é bom, porque depositamos depois também mais confiança, porque conhecemos a pessoa. Agora, depois do Covid, mudou tudo. Eles estão a tentar ficar mais digitais, a enviar mais e-mails com informação, mas ainda é muito pouca. Eu não entro na escola, já não falo todos os dias com a educadora, não podem fazer isto, não podem fazer aquilo, não podem levar de comer, não podem levar acessórios, não podem levar brinquedos, coisas que eram antes estimuladas e agora não. E eu sinto uma certa dificuldade em perceber às vezes o que é que se passa. Eu pergunto muito à Alice, mas a Alice ainda troca muito as coisas, ainda faz confusão. E pronto. Isso é muito normal, Gisela, isso é muito normal. Eles até bastante tarde vão ser. O que é que fizeste? Hoje comi ervilhas. Eles lembram-se assim de uma outra coisa que aconteceu no dia deles, um bocadinho mais peculiar, não é? Mas tu sentes então que isto do Covid, tu até tinhas alguma uma estratégia, havia uma estratégia de comunicação implementada e agora as coisas estão um bocadinho mais perdidas, não é, Gisela? É um bocadinho esta a tua conclusão. Aqui um bocadinho para a Marta. Marta, tu sentes o mesmo? Tu tinhas a experiência da Constança, como é que comunicavas, agora a Constança foi para outra escola, como é que comunicas, o que é que tu sentes daqui pré-Covid e depois de Covid do ponto de vista da visibilidade que tens da aprendizagem das tuas filhas? Pronto, para ser sincera, a Constança, eu não sei como é que funciona uma escola pública, não é? Mas a informação da Constança é nula, praticamente. Vamos sabendo uma outra coisa, porque temos um grupo no WhatsApp, em que um pai acaba por dizer qualquer coisa, mas não existe mais informação. A educadora está, desculpa interromper, a educadora está nesse grupo WhatsApp? Não, a educadora não está. Ok. Um grupo de pais só. A educadora não está. Pronto. A Constança acaba por lhe perguntar, não é? O que é que ela fez ontem, o que é que não fez, mas claro, ela... ontem não fiz nada. Depois, passado meia hora, já me diz, não, afinal ontem fiz ginástica. E eu, ok, até não aprendeste nada? Não aprendi nada. Pronto, está bem. Depois, passado mais meia hora, ontem afinal aprendi a data. Pronto, tudo bem, se calhar aprendeu a data na semana anterior, mas eu não sei. Com a Francisca isso não se passa, porque felizmente tem a aplicação, não é? O Child, e a educadora da Francisca, que é um amor, posso já dizer, a educadora da Francisca é um amor, e faz muita questão de partilhar connosco tudo o que eles acabam por fazer. Não existe um grupo no WhatsApp neste momento, porque nós funcionamos muito com a aplicação e não me parece que o WhatsApp fosse funcionar. Claro que não vejo a educadora como via, não é? Porque acabava por a ver todos os dias, tenho o número dela, posso sempre ligar, inclusive hoje de manhã quando fui deixar a Francisca, ela até estava perto da janela e dissemos um adeus, mas não há o contacto, não há. Não sei, os trabalhos devem continuar a ser expostos, pelo menos o ano passado. Quem é que os vê, não é? Assim. Eles estão expostos para as crianças, mas os pais já não têm acesso a eles. Não, pois não, eu tenho acesso porque ela nos envia, não é? Mas não tenho mais acesso. Portanto, a Constança, não tenho nada mesmo. E como é que isso te faz sentir? Não faz. Não há... Parece que falta aquele toque, não é? De mãe, não sei. A Constança, o ano passado, que não havia Covid e que entrávamos na escola e víamos os trabalhos e eu comentava a Constança, então, qual é o teu? Mostra à mãe. E ela mostrava, contente e feliz. Fazia questão de mostrar e eu fazia questão de estar a ver e perguntar-lhe o que era e o que não era. Claro que a Francisca é diferente porque tem 1 ano e meio, não consigo fazer isso, não é? Mas acaba por faltar ali
também a tua filha foi para uma escola diferente e tu não tens qualquer relação criada com a educadora ou com a equipa que está com a tua filha durante o dia, pois não? Não, vi a Ok. educadora. Por acaso fizemos uma reunião presencial, mas foi a única vez que eu vi, sei que a vi. Sei que existe um dia em que os pais podem ir conversar, mas Mas é só isso. é só isso. Ok. Isto faz-te sentir chateada ou não? Faz-me sentir triste, não sei se chateada, se triste, porque acabo por não perceber em que tempo é que está a Constança. Eu sabia que a Constança pintava dentro das linhas, não é? Por exemplo, e neste momento não sei se melhorou, pinta ainda melhor dentro das linhas ou se não pinta sequer dentro das linhas e não consigo perceber se está melhor, se está pior. Percebo em casa, mas o trabalho maior é na escola, não é? Porque é lá que ela efetivamente, ou infelizmente, passa mais horas. Infelizmente, tu disseste um infelizmente, era aqui que eu queria chegar. E isto é muito importante para quem nos está a ouvir, porque isto são coisas que todos nós, enquanto classe profissional, também temos que refletir. Até quando é que os pais vão continuar a achar que estarem na escola connosco é o infelizmente, é o mal menor? Porque não dizem isso a partir do primeiro ciclo, mas dizem isso em relação ao pré-escolar, dizem isso em relação à creche, e não está nada errado com o que tu acabaste de dizer. Está aqui um belo ponto para nós, enquanto classe trabalhadora, não é, de profissionais, pensarmos um bocadinho de que forma é que podemos dar a volta a isto, e se calhar poderia passar, e agora passo a palavra para a Sofia e para a Walter, se calhar poderia passar pela nossa visibilidade do trabalho pedagógico que implementamos, porque vocês valorizam completamente os educadores que trabalham com, os educadores e os auxiliares que trabalham com a Carolina, não é? Sim, exatamente. Nós, em termos de comunicação e de acompanhamento, antes Covid, depois, tal como estava a Gisela e a Marta a dizer, pois nós entrávamos dentro da creche, íamos à salinha, tínhamos sempre aqueles 3, 4 minutos com a educadora ou com a auxiliar, como é que correu o dia, como é que não foi, o resumo. Sempre foi também, há muita utilização da aplicação. Aliás, nós pertencemos ao clube de fãs da aplicação. É um clube de fãs? Não sabia que... Se houver, eu vou me inscrever. Ok. De facto, para além deste contacto que havia naturalmente presencial, mais próximo, também houve sempre muita interação com a aplicação. E naturalmente para nós é fantástico estarmos na nossa hora de almoço e vamos lá ver, então, o que é que a Carolina, será que comeu tudo hoje? Será que não comeu? Será que já foi dormir a sesta? Há também o contacto telefónico, naturalmente. Agora, nesta fase de Covid, naturalmente os contactos presenciais depois reduziram. Temos às vezes ali 1 minuto quando vamos buscar a Carolina, mas devido a todas as implementações que foram colocadas naturalmente, o distanciamento e todas as medidas, o privilégio neste momento é mesmo através da aplicação e telefónico. E devo dizer que, de facto, a educadora da Carolina, nesse aspecto, ela todos os dias delicia-nos com as fotografias, com o que é que os nossos meninos estiveram a fazer, coloca vídeos, e nós sentimos sempre muito próximos, porque sabemos o que é que aconteceu naquele dia, como é que correu, o que é que ela esteve a fazer, e isso é importante para nós, porque primeiro íamos lá, agora já não podemos, mas continuamos a sentir-nos próximos porque existe muita interação através da aplicação. Nós temos que nos adaptar e este é o meio mais privilegiado neste momento para podermos acompanhar o que é que se passa. Sem dúvida nenhuma. Gisela, tu antes do Covid, ou pelo menos do ano passado, vocês utilizavam e-mail com a educadora, não utilizavam? Ou o e-mail nunca foi, como é que era partilhada? As circulares, era tudo sempre via papel? Ou já havia algum meio digital para poderem comunicar cada um ao seu ritmo com a educadora da Alice? Tudo via papel. Okay. Todas as comunicações, tudo via papel. O e-mail só entrou quando houve o primeiro confinamento. Okay. Aí as educadoras criaram um e-mail para poderem enviar até os trabalhos e darem ideias para nós ajudarmos os nossos filhos em casa.
mas até lá era tudo papel. Aquilo ainda é um bocadinho analógico, pouco Pois. digital. Aquilo que eu pergunto é, tu usaste o papel, a Sofia já não deve ter usado papel, mas a Marta, com a Constância, inicialmente também deve ter usado papel. E eu queria vos perguntar, o que é que vocês fazem ao papel? Onde é que vocês sabem onde é que metiam os recados e aquelas coisinhas? Por Eu tinha favor. um caderno. Nós era um caderno. E tenho esse caderno guardado na caixinha dos trabalhos dela. Mas isso era um caderno de trabalhos, mas e estas questões de Não, é não, preciso não. trazer isto, é preciso trazer aquilo, os Não, era xixis, os nesse cocós? caderno. Era nesse caderno. Tudo era posto nesse caderno. O mapa semanal, que dizia os cocós, os xixis, o que é que comeu, o que é que não comeu, a que horas comeu. E depois nesse caderno colavam também os recados. E eu, se tivesse algum recado, escrevia aí, claro. Então já tinham uma caderneta em papel que funcionava como vai e vem e funcionava bem. Então já havia ainda antes de plataforma, já havia uma estratégia que funcionava. Espetacular. Sim, sim. Não é como a escola da Constância, que por acaso hoje fui à carteira e encontrei um papel que tem que devolver assinado, e como tomei conhecimento que ela vai ter que levar umas sapatilhas. O papel era para ter entregue a semana passada. Vi hoje o papel, porque guardei papel e não me lembrei mais. Porque é um papel solto. Ok. E depois, isto é um grande problema e é das coisas que mais nos ouvimos queixar é disto, os pais, nós educadores queixamos. Epá, vocês sabem lá quanto tempo é que estou à espera de fraldas ou à espera das sapatilhas, nunca mais nos trazem e andamos ali que temos de volta de vocês a pedir para vocês trazerem as coisas. E depois está ao vosso lado, não é? Vocês não sabem onde é que se meter o papel, meteram alguns em algum sítio e ele Não, mas eu comprei as não tem outra coisa sapatilhas. para fazer. Eu comprei as sapatilhas e enviei. Só não enviei o papel. Pronto, menos mal. Mas isso acontece com as autorizações de passeios também, é a mesma coisa, não é? Olha, temos aqui perguntas da nossa comunidade. A Beatriz está-nos a perguntar: vocês têm receio que os vossos filhos sofram por falta de afeto no meio escolar em que eles estão? Não. Se calhar porque ainda conhecemos as pessoas com quem eles estão. Se calhar se mudarem para o ano e com esta falta de proximidade que nós infelizmente temos neste momento, se calhar sentimos. Pelo menos eu falo por mim, não é? Sim, concordo com a Marta. Neste momento, não. Claramente, não há falta de carinho, não há falta de afeto. Estamos totalmente descansados. Para o ano, tal como a Marta está a dizer, há uma mudança, depois aí logo veremos o que é que possa acontecer, mas neste momento não. E tu, Gisela, que não tens qualquer meio tu não consegues ver mesmo, é que tu não tens nenhuma forma de conseguir ver o que é que acontece, tu não conheces a sala de Alice, pois não? Tu tens medo que haja falta de afeto na vida, no dia a dia da Alice na escola? É assim, eu acabo por perceber que não há falta de afeto porque ela efetivamente gosta das educadoras. Já gostava da anterior, que para mim é aquelas profissionais que nós mal conhecemos, percebemos que adora aquilo que faz, que adora crianças, a maneira como fala é doce, a maneira como entende as crianças é incrível. Mas agora, a Mónica, esta educadora e esta auxiliar, eu não conhecia, já tinha visto e reparei, por exemplo, que a educadora dela, esta fala muito alto, muito alto. Okay. E isso influencia, é engraçado que isso influencia os nossos filhos. A anterior educadora era super calma a falar, falava baixinho, mais pausadamente, e acho que a Alice que também estava melhor. E agora, também pode ser da idade, pode ser dos colegas, pode ser de toda a envolvência, mas eu acredito que o tom de voz dos educadores tem influência no tom de voz dos nossos filhos. Ok, está registado, Gisela. Ok. É um mal, eu acho que é um mal que nós temos. Falamos um bocadinho. É normal, tens 20 miúdos a falar todos ao mesmo tempo que por norma falam alto, um educador tem que levantar a voz e colocá-la aguda, não é? Que é a parte que eu mais gosto. Olha, a Beatriz Neres, que tinha feito aquela pergunta, ela disse: desculpem, estava a falar por causa do Covid e do distanciamento social.
Desculpa estar a bater um bocadinho no Covid, mas aqui o que acontece é que, efetivamente, se os pais já tinham pouca visibilidade do que se passava na escola antes, muito provavelmente agora, por não poderem entrar, por não terem visibilidade de qualquer forma, e não se conseguirem relacionar com as equipas, isto torna-se um bocadinho mais distante. Então, se calhar o que a Beatriz está a perguntar é, vocês sentem que, por exemplo, uma das coisas que eu tive mais medo quando a minha filha agora ia para a creche. Vocês não têm medo que os vossos filhos estejam proibidos de brincar uns com os outros, de trocar brinquedos, que estejam a comer todos virados para uma parede, que uma educadora não dê um carinho ou não dê um beijinho porque tem medo que aquela criança está com um ranho aqui do nariz? Vocês não têm medo destas coisas? Eu acredito que isso não aconteça e foco muita vez nisso. Eu acredito que quando elas estão dentro da sala com eles, se esqueçam do Covid. Acredito. Tenho esse pensamento porque acho que faz parte da vossa profissão, pelo menos acho eu. Acho não. Tenho a certeza, se calhar enquanto bons profissionais, que põem um bocadinho o Covid de lado, porque as crianças acabam por sentir sempre falta de um abraço e nem todos os dias estão bem dispostas, não é? Se calhar um dia que até nem querem ser abraçadas e no dia a seguir querem passar o dia todo aos abraços. Mas eu quero acreditar que continuam, claro que de médio, não é? Mas continuam a estar com os nossos filhos, a animá-los quando eles precisam e a deixá-los brincar com algum distanciamento, mas não cumprindo as regras à séria. Ok. Sofia, queres acrescentar alguma coisa? Walter? Vamos dar aqui a voz ao pai também. São sempre as mães que falam, não deixamos os pais falar. Não, efetivamente não. Nós, quando toda esta situação começou e quando chegou àquela altura em que foi dito que as creches e os jardins de infância eram as primeiras que iam reabrir novamente, confesso que ficamos assim um bocadinho em pânico, porque as diretrizes que saíam eram assustadoras. As crianças não se podem chegar umas ao pé das outras, não é? O distanciamento, não podem com os brinquedos, a tal coisa de estarem virados para uma coisa. E tudo isto foi muito assustador e até não tínhamos oportunidade de deixar em lado nenhum, tinha mesmo que regressar à creche. Naturalmente, como aliás, mesmo durante todo o confinamento, a creche, volto a referir, através da Child Diary, teve sempre a preocupação de continuar a comunicação connosco, de continuar a pôr-nos a par de quais eram as medidas que estavam a ser tomadas, como é que iam ser retomadas, explicar-nos como é que as coisas iriam funcionar. Por exemplo, antes do recomeçar da creche, posso dizer, fizeram um vídeo demonstrativo de como é que as coisas iriam funcionar, como é que ia acontecer o acolhimento, como é que iam ser feitas as distribuições pela sala. E todas estas pequenas, grandes coisas vão-nos deixando descansados, vão-nos deixando com confiança. E temos plena consciência que não existe essa falta de afeto ou que, não sei como é que é o funcionamento das outras creches ou jardins de infância, mas na nossa creche existe sim a questão das salinhas não se cruzarem umas com as outras, mas dentro da própria sala as crianças interagem umas com as outras. Isto é muito importante. Uma criança, depois de tanto tempo estar em casa, regressa para junto dos amiguinhos e de repente não poder estar junto dos amiguinhos, não, isso não acontece. Continuam a brincar umas com as outras. Naturalmente não há tantos brinquedos dentro das salas, não, isso não há, mas continua a haver e há todos aqueles cuidados e dentro das salas ou quando fazem as atividades, isso vê-se perfeitamente nas fotos, nos vídeos que nos mostram, há sempre esta proximidade e continua a haver o carinho, continua a haver o afeto, continuamos a ver sentadinha no colinho, sempre com as suas máscaras de proteção, as educadoras, as auxiliares, sempre, mas as nossas crianças estão contentes, estão felizes. E elas muito mais rapidamente se adaptam do que nós.
Não há qualquer dúvida temos disso, aqui- todos mais a nós, não é? Temos aqui, a nossa comunidade que nos está aqui a ouvir, estava muito caladinha, mas entretanto agora já começaram a falar. Acordaram. Então tenho aqui algumas coisas que queria partilhar convosco. Uns comentários e umas perguntas. Um comentário tenho aqui a Raquel Amorim que diz que, como educadores, para nós, esta conversa pode dar pano para mangas, em termos de reflexões no que respeita à representação social daquilo que afinal é a educação pré-escolar aos olhos das famílias. E agora aquilo desapareceu. Mas pronto, aqui para percebermos um bocadinho o que a Raquel estava a defender, e que agora estou à procura do comentário e ele não aparece, mas basicamente ela está a dizer que toda a reflexão que estamos a fazer é pertinente e que nos levaria aqui a várias questões. Tenho aqui uma do educador Rui Inácio, que ele diz que esta seria uma conversa que deveria ser vista por todos os educadores. Neste sentido, estas preocupações que são levantadas são pertinentes para as nossas práticas. A pergunta fulcral: que relação queremos ter e manter com os pais? O que é que fazemos para que isso aconteça? E em tempos de pandemia, que espaços promovemos para que isto aconteça? Isto, acho que o Rui está a fazer aqui um bocadinho a pergunta aos educadores que nos estão a assistir para pensarem um bocadinho nisto. Depois temos aqui a Inês Faria, que nos diz que eu fiz uma reunião por Zoom com os pais antes de retomar a atividade e fui fazendo videochamadas com todos, pronto, tentando aqui manter uma ligação. A Raquel Lourenço diz que, eu sei que isto não acontece na creche da Mafalda, ela deve estar a falar quando eu estava a dizer que não havia abraços entre educadores e crianças, ou crianças que tinham que estar viradas contra a parede a comer, o que seja. Depois temos aqui o Henrique, o educador Henrique, que diz uma coisa muito interessante e vou-vos deixar vocês para comentarem o que ele diz. Ele diz assim: ok, se o tom de voz influencia, o que admito, o que mais pode influenciar na vossa perspectiva de pais o comportamento dos vossos filhos? E de que forma é que diferenciam as influências? Ou seja, à altura da voz, descontando o facto de uma sala de atividade haver muito mais crianças juntas do que nas próprias casas, com exceção de dias de festa, por exemplo, é um indicador de influência. Mas que outros aspectos é que vocês acham que as crianças, os vossos filhos, são influenciados pelos educadores? Assim, no caso da Carolina, e atendendo à idade dela, neste momento ela está naquela fase de imitação, não é? Portanto, acho que muita interação que vai havendo, a interação física, a proximidade, pode ser um fator que influencia. Okay. E altamente testa um bocado as pessoas. Um bocadinho mais alto, Walter, não conseguimos ouvir, desculpe, só um bocadinho mais alto. Altamente testa um bocado, faz com que pensamos o que é que ela está a tentar fazer, pronto. Que leva-nos a crer que anda a testar, pronto, tentar pôr-nos um bocado à prova. Ok, ou seja, o ela desafiar limites, desafiar comportamentos dos pais, o desafiar um bocadinho, se calhar, os comportamentos, acho que isso é uma influência da escola? Sim, acho que sim, um bocado, né? Certa parte. É mesmo dela, pronto. É a maneira de ser e faz com que depois, pronto, tenha a sua maneira de ser. Ok. Gisela, tu que falaste aqui um bocadinho sobre a história do tom de voz, da forma como tu achas que isso influencia o comportamento da Alice, que outras coisas tu vês que a Alice é influenciada pelos educadores, pelos auxiliares com quem ela passa os seus dias? Os educadores são altamente influenciadores na vida das nossas crianças, em tudo, porque eles passam muitas horas com a Alice, no caso da Alice, e pode ir desde o tom de voz, da maneira como come, da maneira como comunica, da maneira como dança, da maneira como canta. Há sempre alguma coisa pequena que nós podemos não perceber, mas que vai influenciar os nossos filhos, como eles apanham de nós os nossos tiques, não é? As nossas maneiras, também apanham dos educadores, porque passam muitas horas com eles. Mas tu vês isso na Alice, tu reconheces isso na Alice, tu vês que a Alice, tu reparas nisso? Pouco, porque ela é mais parecida com a mãe e com o pai, mas como tive a mudança de educadora, consegui perceber que... Exato, que há ali coisas, e coisas que nós sabemos que não é dela, porque ela fazia de alguma maneira e depois aprendeu na escola, que pode ser uma influência ou um ensinamento do educador.
Como por exemplo, lembras-te de alguma coisa? A comer, a brincar, assim, particular, não, mas a maneira como pega nos talheres, que não fui eu que lhe ensinei, a maneira como ela come, a maneira como ela brinca, como ela pega nos lápis. Acho que tem tudo muita influência dos educadores. Ok. Marta, queres adicionar alguma coisa a esta questão? Não, eu ainda não noto muito isso na Francisca, não é? A Francisca tem 1 ano e meio. Agora, na Constança, a mudança de escola, sinto que ela está mais regrada. E percebo isso, por exemplo, só no sentar. É uma coisa que eu antes dizia de Constança senta, Constança tira os pés debaixo do rato, Constança senta-se como deve ser, chega-te para a frente. E ela agora faz aquilo por ela, não é preciso, claro que tem dias que eu tenho que lhe dizer, mas ela faz isso por ela. E inclusive ela uma vez disse-me: já pareces a professora Eduarda. Pronto, por isso a professora Eduarda deve chamar muitas vezes a atenção na forma como ela se senta. Por isso acho que tem influência. Agora, na Francisca não consigo ainda notar muita coisa. Felizmente só teve ainda uma educadora. Vamos ver. Ok. O Henrique, ligando aqui a esta pergunta, diz, ligando à pergunta, a clareza da comunicação pode ser influenciada? Ou seja, o léxico, a quantidade e qualidade das palavras, o comportamento social, por exemplo, limpar, arrumar, e isto acho que a Marta está aqui a responder um bocadinho ao que o Henrique está a trazer para a discussão. A questão da criança demonstrar comportamentos mais regrados em casa. E vocês reconhecem que isso é um comportamento aprendido na escola, que é influenciado pela vivência escolar, não é? E isso tanto conseguem ver em pré-escolar como em creche, ou não? Sim. Tu não sentias, agora, por exemplo, Marta, com a Constança, antes de estar em pré-escolar, quando estava, por exemplo, em creche, tu não sentias que a forma como a Constança falava era influenciada pela forma como a educadora falava? Ou pensas que era tudo dela? É tudo da Constança? Não, acho que não vinha muito da Constança, algumas coisas, claro, mas acho que vinha muito mais dos amigos do que da educadora. Ok? O comportamento com os pares, não é? Através das interações com os pares. E isto vai muito ao encontro daquilo que o Walter estava a dizer, dos comportamentos desafiantes, porque está aqui uma colega, a Sofia Almeida, que diz que pode ser pelo facto de estar com outras crianças que possa desafiar para ver até que ponto os pais respondem, não é? Então, aqui trazemos aqui outro tema à conversa, que é o facto de... isto tudo começou porque nós estávamos a falar um bocadinho de vocês dizerem as crianças vão para a creche ou para o pré-escolar como um mal menor, não é? Falámos um bocadinho sobre isto e vocês dizem que não, mas depois ao longo da nossa conversa vai-se percebendo por aqui e por ali que vocês, se pudessem não ter as crianças, se calhar, numa instituição, se calhar optariam por estar com elas em casa. E então estamos aqui um bocadinho a discutir. Não? Não. Então, é uma opção consciente. Vocês querem que os vossos filhos, desde tenra idade, não é agora isso que interessa, estejam na escola. Vocês veem isto como uma mais-valia, estar no pré-escolar ou estar numa creche. Sim. Certo. Nunca foi a minha opção, por exemplo, ter a minha filha numa AMA, por diversas razões, mas nunca fez parte. Eu vejo, não é? Não me lembro, mas tenho um álbum de fotografias na casa da minha mãe em que tenho fotos dos 3 meses que lá entrei até aos 5 anos que saí. E aquelas fotos mostram-me felicidade, por isso eu fui feliz lá, então as minhas filhas vão para a escola e vão ser felizes, porque eu acho que lhes faz falta e acho que eu não faria um melhor trabalho em casa com elas. Por isso eu acho que elas estão muito bem lá. Ok, isto é super interessante, querermos replicar nos nossos filhos um pouco aquilo que foram as nossas vivências, ou então querer que eles vivenciem coisas melhores do que nós vivenciamos. Portanto, nós aquilo que somos como pais também é muito refletido por causa daquilo que fomos enquanto filhos, não é? Eu isto agora entraríamos aqui numa outra dimensão. Mas sentem que as expectativas que vocês têm ou os medos que tinham em relação à creche ou ao pré-escolar também estão ligados com as vossas experiências enquanto ex-alunos? Talvez, pois, como disse há pouco, é tal coisa, se voltasse agora atrás não pensava 2 vezes. Naturalmente
na altura, pois é tal coisa, é o primeiro filho, a gente sai ali daquele mundo para nós e termos que partilhar. Eu pessoalmente, pois eu nunca andei em creche nem em pré-escolar, portanto fiquei sempre com a minha mãe e portanto só quando fui para a primeira classe é que fui para a escola. Portanto não tenho esta memória nem vivência sobre como, mas de facto olhando agora para a Carolina, sim, não pensaria a segunda vez. Gisela, se voltasses para trás, colocarias a Alice numa creche ou manterias a Alice em ambiente familiar até ter ido para o pré-escolar aos 3 anos? Sim, manteria. Okay. Entrada aos 3 anos, sim. Porquê? Fiquei Fala um feliz com a bocadinho minha sobre isso, é porque isso é mesmo interessante trazer isso para a discussão. E é por isso que vocês também que vos convidei, porque trazem aqui vivências muito distintas e isso é mesmo muito rico para nós, educadores que vos estamos a ouvir. Fala um bocadinho sobre essa tua conclusão. Não que haja nenhuma desconfiança nas pessoas, no ensino, mas nós os pais da Alice sempre fomos muito receosos e então só queríamos que ela fosse quando ela começasse a falar. Os pais com quem eu falo, os pais que mais sofrem são os que têm que deixar as crianças a partir dos 6 meses, a partir de 1 ano, são os pais que mais choram, que mais sofrem. E então eu, como tive a possibilidade de a ter até aos 3 anos, e acho que num futuro, quando ela tiver 20 anos, não lhe vai fazer diferença ela ter entrado aos 3 anos ou ter entrado aos 6 meses. E a nós, como pais, faz. Ok, é super interessante que tenha trazido isso. Educadores que me estão a ouvir, podem inundar a Gisela com perguntas, não há problema. De facto, a educadora Celeste Silva está-nos a dizer: os educadores, de facto, são modelos para as crianças. No entanto, em casa, os pais são os principais influentes na educação dos filhos. Não serão os pais os mais influenciadores? E aqui, se calhar, entramos um bocadinho nesta história poderá ter aqui um complemento daquilo que está a dizer, do que estás a dizer, Gisela, de que em casa tu sentes mais confiança e que ela aos 20 anos vai olhar para trás e não vai sentir falta daqueles 3 anos ter estado numa creche numa creche ou não é? É super interessante que tenhas essa opinião. E nós criamos outras memórias dos nossos filhos. Eu tenho mais memórias da minha filha em casa, Cerelac pelo ar, iogurtes nas paredes, não é? Cocó por todo lado. E não tenho, tudo bem que não tenho a experiência de lidar com educadores, mas para mim é mais enriquecedora o facto dela ter passado esses 3 anos em casa, definitivamente. Sofia, mas a Sofia continua a ter cocó pelas paredes e papas, Cerelac, ou não? Agora estou na fase artística, agora é as pinturas artísticas. Pronto, aprendeu na creche como se fazia, agora vem representar em casa. Influências. Okay. Isso é muito interessante, porque aqui a Inês Faria também nos dizia há bocadinho, eu já não encontro a partilha dela, mas basicamente o que ela também estava a tentar passar é que muitas das aprendizagens que acontecem com ela em contexto educativo são levadas para casa e, portanto, uma criança que na escola ou com ela em contexto de sala aprendeu que não se podem matar bichinhos, foi para casa dizer aos pais que não se podiam matar bichinhos. Eu lembro-me perfeitamente quando estamos na história da reciclagem e os pais me vêm dizer que os filhos em casa já não deixam pôr o lixo e têm que o separar, porque foram para casa com estas aprendizagens que levaram da escola, não é? E portanto existe, só que isto acontece muito quando eles já falam, quando eles já se expressam. Em bebés também acontece, nem sempre estamos, todos estão atentos ao que eles nos dizem, não é? Mas sim, porque vocês também se sentem influenciadas e também mudam comportamentos com aquilo que acontece na escola, ou não? A gente, é tal como nós vamos tendo aquele acompanhamento do que é que ela vai fazendo, por exemplo, a parte das pinturas, ou no verão, quando brincava com a água, nós tentamos, ora está, falamos muito com ela no sentido, então como é que foi, como é que fizeste, vamos fazer, vamos ler a história, e ela depois tentamos se calhar, não sei se é a expressão mais correta, mas tentar, da mesma forma que nós sentimos que na creche
tenta haver uma continuidade daquilo que há em casa, nós tentarmos fazer o mesmo. Ou seja, dar uma continuidade daquilo que se faz na creche muito mais reduzido e com, não é? Mas, por Claro. exemplo, a questão das pinturas. Ela agora adora pintar paredes. E eu, para evitar ter as paredes todas pintadas, arranjamos um placar em cartão, metemos encostada a uma parede e agora vamos pintar aqui, Carolina. E ela, pelo menos nas últimas semanas, não tem pintado paredes, está ali restrito ao placar, até se lembrar. Mas porquê? Porque não sei se tem a ver ou não, mas, por exemplo, na creche eles têm uma, como é que se diz? Aqueles quadros parece dos pintores, em que metem lá Sim, a sim, 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 boquinha, sim. não me lembro o nome, peço Os desculpa. cavaletes, não é? Os cavaletes, Ok. exatamente. Então uma das fotos que eu vi foi os meninos e ela com os cavaletes e a pintar. Então pensei, bom, mas deixa-me lá tentar representar aqui um bocadinho para ver se... a verdade é que ela não tem pintado paredes nos últimos dias. Vamos ver até quando. Mas acho que é importante esta interação. Mas pronto, aí está. Porque nós, no nosso caso, também temos muita informação do que é que se vai passando no dia a dia dela. E acho Claro, e portanto conseguem construir esta ponte, não é? tentamos, dentro dos possíveis, nem sempre é possível, não é? Mas tentamos explorar isso um pouco. Isto traz-nos aqui para outra coisa, e isto nós podemos estar aqui a noite inteira a falar, porque isto agora leva-nos para outra questão, que é a das pontes, não é? A das pontes que se criam ou não com os educadores, com as equipas, porque não nos podemos esquecer dos auxiliares. Eu gosto sempre de falar de auxiliares porque são extremamente importantes na educação dos nossos filhos, e eu, enquanto educadora, não consigo trabalhar sem uma boa auxiliar ao meu lado. Portanto, quando falo aqui de educadores, estou a falar da equipa agora, daquilo que vou dizer. Mas aqui dizer que estas pontes que se criam permitem a que a escola dê continuidade ao que acontece em casa e a casa ao que acontece na escola. Mas depois os pais não são educadores e não têm que o ser. Portanto, tem que sempre haver aqui um distanciamento grande entre aquilo que é um trabalho pedagógico, não é? E aquilo que é um trabalho dos pais, do ponto de vista da aprendizagem dos seus filhos. Como é que vocês se sentem numa era em que há blogs de mães todo o lado, com artigos de mães por todo o lado, a falar de Montessori, a falar de técnicas de desfralde e técnicas de alimentação e técnicas de aprendizagem? Como é que vocês se sentem quando são inundados com esta informação? Aqui se calhar o Walter não é tanto porque isto é muito target a mães, não é? Como é que vocês se sentem com esta informação toda à nossa volta e depois perceberem que com os vossos filhos, por exemplo, as educadoras estão a implementar estratégias diferentes, porque a educadora não trabalha com Montessori ou porque a educadora tem outra técnica para promover o desfralde? Como é que vocês tentam lidar aqui com isto, com esta situação? Marta, queres falar tu? Eu confesso que não vejo esses grupos de mães porque é raro que me identifico. Porque eu sou muito... As minhas filhas fazem e eu vou atrás do que elas estão à procura. Eu não ando à procura do que possa fazer com elas. Se elas agora querem pintar, ok, vamos pintar. Se agora querem ir brincar, vamos brincar. Se é para dormir, vamos dormir. Se dorme tapada porque quer dormir tapada, dorme. Se não quer, tudo bem, é para dormir. Agora, efetivamente, com a Constância eu acabo por não ter nada, não é? Não sei o que é que se passa na escola. Se efetivamente confinarmos novamente, não faço ideia do que poderei fazer com ela. Com a Francisca tenho a facilidade de ter a educadora que tem auxiliar e delas me ajudarem nesse sentido. E a Francisca, enquanto segundo filho, para mim o desfralde, e estando na mesma escola que a Constança teve, não é? Acabo por já ter essa experiência de saber como é feito, e se tiver dúvidas posso sempre consultar o caderninho da Constança, porque nessa altura ainda havia um caderninho, como se fazia as coisas. Por isso acho que esses grupos, acho que as pessoas têm de se identificar, não pode ser porque cada bebê é um bebê e todos os bebés são diferentes e as experiências não correm iguais em todos, não é? Nós não definimos o bebê para ser assim e não aplicamos uma técnica que ele vai funcionar, pode funcionar num e pode não funcionar em 50. Sofia? Eu também, assim, sou sincera, não tenho assim muito tempo
nem naturalmente gosto de ler relativamente à questão mais do desenvolvimento emocional ou de mais nessa área. Agora, em tudo o resto, tal como a Marta estava a dizer, cada criança é uma criança e ela vai-nos dando sinais quando é que está próxima para agora as técnicas não é como a Marta, não me identifico muito com esses grupos. Cada criança tem o seu ritmo. E eu sinto que isso também é respeitado na creche. Há essa preocupação, mesmo quando, ou seja, apesar de uma criança já estar em desfralde, mas se a outra está mais atrasada, não há aquela pressão para agora vamos apressar aquela criança que é para estarem todos no mesmo ritmo. Não. Isso quer dizer que houve uma respeito. comunicação convosco inicialmente em que vos apresentaram logo esses pontos como princípios de ação daquela instituição? Logo na primeira, foi logo na primeira reunião que nós tivemos com a educadora da Carolina, foi onde fizemos que nos foi perguntado todos aqueles pormenores sobre a nossa Carolina e foi-nos referido toda essa indicação. E não me vou esquecer das palavras que a educadora nos disse na altura, que foi cada criança tem o seu ritmo e nós aqui temos as crianças para fazerem aquilo que é o objetivo delas, que é brincar e ser felizes. Cada criança tem o seu ritmo, portanto, e a creche respeita esse ritmo e nós também vamos respeitar. Pronto. Gisela, nunca ninguém te disse isto em relação à educação da Alice, ou seja, alguma vez estiveste no meio de uma reunião com a educadora da Alice e ela te expôs estes princípios de respeito pelo ritmo individual, ou nunca te foi exposto a forma como se trabalha na sala da tua filha? Eu nunca passei como a Alice já entrou aos 3 anos, não passei pelo desfraldo, por essas coisas que são mais... Mas passas por outras, não é? Há muitas outras, há imensas aprendizagens todos os dias em pré-escolar, todos os dias, não é? É uma idade em que eles já acompanham todos muito bem, é as motricidades, a fina, é o pintar, é o se despir, vestir, são coisas que, por norma, é raro o miúdo que não consegue entrar no ritmo. Portanto, eu nunca senti ali... senti que ela entrou sempre no ritmo, está muito em dia com a idade, não é? Faz tudo igual aos amiguinhos e os amiguinhos igual a ela, não está nenhum muito atrasado, nem nenhum muito avançado, é um grupo ali muito coeso, muito... Mas como é que tu sabes isto? Há bocado a Ana Rocha perguntava sobre isso mesmo. A Ana Rocha de Paz, ela dizia, vocês não sentem curiosidade em conhecer os pais dos outros meninos da vossa sala? De perceber um bocadinho em que tipo de comunidade, não é em que tipo de comunidade, porque isto é errado dizer, mas em que comunidade os vossos filhos estão a crescer? E isto, quem fala da comunidade, inclui a auxiliar, inclui a educadora, inclui os outros pais, porque isto é muito importante o que estás a dizer, Gisela. Os outros meninos estão a aprender e então a Alice está a aprender como os outros. Portanto, se está a aprender como os outros é porque está a aprender bem. Desculpa, Vanessa, eu estou-te a falar realmente do que aconteceu até o ano passado, porque realmente agora não tenho visibilidade nenhuma, mas... como a Marta também referiu, nós entrávamos, víamos os desenhos, ao ver os desenhos da Alice, via os desenhos dos outros meninos, falávamos com a educadora, portanto, até ao ano passado. Realmente este ano não posso dizer, não tenho essa informação, realmente. Ok. Vamos outra vez bater na mesma tecla de que não tens qualquer visibilidade sobre a aprendizagem da tua filha, tal como a Marta também não tem da filha mais velha, ambas em pré-escolar e ambas na rede pública. É por acaso que estão na rede pública, não interessa, não estamos aqui a diagnosticar nenhum tipo de rede que faz este trabalho ao outro, mas que é inteiramente importante que, tanto em creche como em pré-escolar, se dê visibilidade do trabalho feito e das aprendizagens das crianças, é importantíssimo, porque isto depois também se revela muito na percepção que vocês próprios têm da escola, porque quanto mais visibilidade vocês têm da escola,
mais vocês valorizam aquilo que é lá feito. Não só a aprendizagem dos vossos filhos, mas também o trabalho que é feito e sentem-se mais seguros e sentem-se mais tranquilos e percebem também as influências que a comunidade onde os vossos filhos estão a crescer influenciam aquilo que eles depois são em casa convosco, não é? Porque nós somos seres que aprendem socializando. Portanto, vocês sabem que os vossos filhos estão a aprender com os outros, com os pares, não é? Com as crianças da mesma idade, com a cozinheira, com a auxiliar, com a educadora e por aí fora. Temos aqui a Érica que está a dizer que acha que a educadora e os pais são uma equipa. Ela lembra-se do desfraldo do filho, que foi um trabalho de equipa dela, da educadora e da auxiliar, e que foi quando ambas sentiram que estava na altura certa. E quem fala do desfraldo fala de outras coisas quaisquer. Nós estamos aqui a falar muito do desfraldo, mas há muitos pais que se preocupam. Eu vou-vos dar um exemplo. Enquanto educadora, eu tinha pais, quando estava em pré-escolar, eu tinha pais que me vinham perguntar, mas porquê que a minha filha ainda não sabe contar? Mas para que o meu ainda não escreve o nome? O outro já escreve e o meu não escreve. E isto, efetivamente, se nós não enquanto educadores, se nós não comunicamos com os pais o que é que está a ser, de que forma que se trabalha na sala, é normal que os pais depois nos tragam estas preocupações, porque há sempre comparação com outras crianças, tal como a Gisela nos estava a dizer, entrava, via os desenhos todos e via que a filha mais ou menos desenhava como os outros, portanto estava tudo bem. E aquilo que vocês nos estão a transparecer é que isso é mesmo muito importante. Se vocês tiverem visibilidade, vocês sentem-se tranquilos. A educadora, a Raquel Ellis, estava-nos a dizer, ela estava-se a rir por causa, por causa da Gisela. A Gisela mandou-nos aqui uma bomba. Disse que se voltasse atrás, que não punha na creche e que aos 20 anos a Alice não vai sentir falta de creche. Então a Raquel disse assim, a rir-se. Sou mãe de 3, tive diversas experiências. O certo é que cada contexto influencia de forma diferente a criança, assim como cada criança tem necessidades específicas que podem facilitar essas adaptações à vida na sociedade. Cada caso, cada família, cada contexto é diferente e isso deve ser colocado na balança. Porque, na verdade, não há certos nem errados, não é? Cada família é uma família e, portanto, deve escolher quando é que o seu educando deve ou não ir para a creche, para o pré-escolar e por aí fora, não é? Agora, a Raquel disse que estávamos a falar de um ponto essencial no ambiente educativo, que é as interações. As interações são um dos aspectos mais importantes na aprendizagem dos nossos filhos, não é? Assim, eu lembro-me de uma criança, como se fosse hoje, que é árabe, não falava nada de inglês, e andava na sala a brincar com o telemóvel de brincar, a ficha que estava a falar ao telemóvel, e estava a falar em árabe, e depois quando eu interrompia, ele lá me respondia com yes ou no em inglês, porque estava na Irlanda, e depois voltava a falar árabe ao telemóvel. Ele estava claramente a imitar quem? Ou o pai, ou alguém, não é? Nós aprendemos através das nossas interações e das imitações que fazemos. Portanto, vocês também nos trouxeram aqui exemplos muito bons daquilo que é a influência dos educadores, tanto boas como más, não é? O estar mais regrado, o falar mais alto e aqui uma série de coisas. Agora tinha aqui umas perguntas que um bocado de truque que eu tinha aqui de vos perguntar. Vocês sabem o que é um projeto curricular de grupo? Um projeto, desculpa. Um projeto curricular de grupo. Um plano curricular de grupo. Um projeto curricular de grupo. Vocês sabem que documento é este? Será um plano com um trabalho para a sala trabalhar em conjunto. Porque tem um programa individual de cada um, possivelmente. Possivelmente não, existe. Mas será para trabalhar em grupo, até para ver as interações uns com os outros. Vocês leram o projeto curricular de grupo ou o projeto pedagógico, em creche pode-se chamar projeto pedagógico. Vocês leram o ano passado ou já leram este ano, se já foi partilhado? No diagonal. Eu costumo ler tudo. Ok. Eu recebo em papel. Sabes que documentos são estes? Eu recebo em papel. Ok, recebeste em papel. E leste, Gisela. Não há perguntas certas ou erradas. Isto é mesmo para nós educadores pensarmos, não é para vocês pensarem. Não, para nós eu recebo no princípio do ano, este ano não recebi, nos 2 anteriores recebi, o tal plano que tem dividido por meses o que vai ser aplicado nas crianças, o que eles vão aprender, o que eles vão estimular, as alturas do ano que vai acontecer. Tenho isso tudo em papel. Leio no princípio do ano, depois vou-me esquecendo à medida que os meses vão passando. Os primeiros meses, estou ali muito atenta, agora vão aprender isto, agora vão fazer aquilo, agora é a entrada do outono, ou é a altura de São Martinho, ou é o Halloween, e depois está lá tudo descrito, o que é que eles vão fazer nos dias, ou é o Carnaval, e depois vou perdendo
O fio à meada. Exatamente. Mas percebes o que lá está escrito. Sofia, Walter, lembram-se de ler o projeto pedagógico do grupo da Carolina? Não, não. Eu li na diagonal. Há uma coisa que a educadora da nossa Carolina faz, que é, todas as semanas coloca o planeamento semanal, e que acaba por ser, em vez de me lembrar do que é que li no início do ano, acaba por ser a linha orientadora do que é que vai fazer naquela semana e o que é que vai ser aplicado aquela semana, dentro de todos os objetivos que são definidos nesse início do ano. Mas pronto, li muito na diagonal, sou sincera. Ok. Marta, das tuas duas experiências, da Constança, da Francisca, conheces estes documentos? Já disseste que achas o que é, mas conheces os documentos? Já leste os documentos Sim, deste agora, ano ou ano passado? Este ano é natural que ainda não estejam prontos. sim, agora que falamos, efetivamente, a Constança não tem nada. A Francisca, efetivamente, agora que foi o outono, estava-me aqui a tentar lembrar assim do mais recente, foi o outono, e inclusive em baixo vem vários projetos, não é? Em que está explicado e depois diz a idade em que foi feito, diz como é que a Francisca se colaborou, se não colaborou. Pronto, a educadora acaba sempre por pôr uma notinha no fim, não é? Uma conclusão, mas efetivamente aquilo tem vários planeamentos, não sei se será assim, mas várias. Ok, sim. É super interessante, porque nós elaboramos estes documentos. Aquilo que vocês estão a falar, basicamente, é um plano anual de atividades, é um plano de intenções, como alguns colegas aqui estão a falar. Quando se fala de um projeto curricular de grupo ou de um projeto pedagógico, é o documento em que vocês têm acesso a perceberem como é que a sala está organizada, como é que o grupo se caracteriza, que metodologias, que estratégias a educadora vai implementar durante o ano letivo, para que objetivos. É um documento orientador da prática pedagógica do educador. E é suposto que todos os pais o leiam e que o percebam. E depois aqui temos sempre duas questões. Temos as questões de vocês, pais, de vocês e eu também, que sou mãe, não é? Nós, pais, nem sempre nos darmos ao trabalho e temos tempo de olhar para estes documentos com olhos de ver. E depois existe outra questão que nem sempre nós, educadores, os elaboramos com uma linguagem que vocês consigam perceber. E às vezes colocamos lá termos técnicos e coisas técnicas em que vocês realmente o que apanham é as festividades e saber que ele vai fazer o outono e vai fazer colagens e pronto. E há aqui então sempre duas questões, a forma como nós comunicamos convosco e a forma também que vocês, o tempo que vocês se predispõem a entender um bocadinho este trabalho. Mas depois há aqui, a Sânia Tavares diz, e muito bem, a comunicação entre os pais e educadores é fundamental. Logo no início, principalmente. Depois é uma forma dos educadores conhecerem a criança e os pais, conhecerem a educadora e melhor puderem ambos trabalhar no desenvolvimento da criança. Pronto, isto seria uma conclusão aqui perfeita para o nosso podcast. Já estamos aqui a ultrapassar o tempo, as pessoas que nos estão a ver não se vão embora, continuam aqui, portanto estão a gostar de me ouvir e estão aqui a continuar a dizer coisas, a comentar, a fazer questões. Eu agradeço imenso o vosso tempo, ainda tinha aqui algumas questões para vos fazer. Queria-vos mesmo perguntar, porque acho que isto é crucial. Podemos começar pela Sofia, depois a Márcia, depois a Gisela. O que é que vos inquieta na educação das vossas filhas? São só meninas, das vossas filhas hoje. O que é que vos inquieta? É assim, eu neste momento o que eu consigo pensar é que impactos é que toda esta nova realidade da pandemia possa vir a ter. Não digo já no imediato, porque a Carolina está na mesma creche que estava antes desta pandemia, portanto nós conhecemos os auxiliares, os educadores, a equipa, mas inquieta-me, quer dizer, não penso nisso muito, não é? Mas penso um pouco como é que será quando ela mudar de escolinha, porque vai ter que mudar, não é? E se vai haver esta relação, se vai haver esta proximidade, neste curto prazo é essa assim, a principal inquietação que temos pelos tempos que vivemos, não é? Porque é tudo uma incógnita agora. Diria que era esse ponto. Walter, quer acrescentar alguma coisa, enquanto pai, alguma coisa extra em relação ao que a Sofia disse que o inquieta em relação à educação da sua filha, em relação ao estado da educação, de uma forma geral? Não.
Não tenho nada a acrescentar. Não, ok. Marta, Eu também não tenho muito a acrescentar, acho que a Sofia disse tudo, não sabemos o que nos espera, efetivamente gostava de ter mais contacto pela Constância, não é? Porque efetivamente não sabemos o que aí vem, mas virá coisas boas, de certeza, e eu não quero pensar muito nisso, porque acho que temos que viver neste momento um dia de cada vez. ok, muito bem. Gisela, A mim inquieta-me só a incerteza de saber se a Alice, quando entrar para a primeira classe, vai estar bem preparada ou não. Porque eu vejo que agora os miúdos noutras escolas aprendem muito. Os miúdos com 3 anos já falam inglês, já falam espanhol, francês, sabem fazer contas, portanto, e a Alice ainda na instituição onde está, ainda é tudo muito básico. Tenho o inglês, claro, mas é tudo muito básico, é tudo muito, ainda brincam bastante. E eu eu já tentei ensinar as letras, estou eu a ensinar em casa o A, I, O, U, os números e a fazer esse forcing eu em casa, porque tenho receio dela não ir bem preparada para a primeira classe. Portanto, é a minha inquietaçãozinha. isto é partilhado, não é, Marta? Estou assim a ver a abanar-te com a cabeça. É partilhado? Não sei. Não é partilhado. Não tens medo que a Constância não vá bem preparada para o primeiro ciclo? Esse não é, não é uma inquietação tua, ainda mais por causa da falta de visibilidade que tens do trabalho que é feito com a Constância? Não tenho neste momento, porque a Constância é condicional e a probabilidade dela ainda ter que ficar mais um ano na pré acaba por me deixar mais sossegada. Mas eu acho que a Constância vai se safar muito bem no primeiro ano. Para vocês o pré-escolar é a preparação para o primeiro ciclo? Para a Gisela e para a Marta? Também, não só, mas também. Acho que essencialmente ela tem que brincar muito e depois aprende. Gisela? Sim, brincar e aprender, há tempo para tudo. Ok, ok, muito bem. Se vocês, agora aqui para terminarmos, deixem-me só dizer que a Iria Martins, que é a mãe da Marta, diz assim: as educadoras são fundamentais no crescimento das crianças. Sou mãe da Marta e do André. A Marta foi para a creche com 3 meses e o André só com 4 anos. E o desenvolvimento dela em relação ao irmão nessa idade foi muito mais rápido. Obrigada aos meus educadores nas escolas. Obrigada, mãe, mas também dependeu de mim. Olhem, temos a Ana Carolina Carmo a dizer que está deliciada com a nossa conversa. Temos a Sofia Almeida a dizer que a brincadeira é muito mais importante. Enquanto educadora, deixem-me dizer que juntar aqui um bocadinho de tudo o que vocês estão a dizer as crianças aprendem enquanto estão a brincar. Eu não consigo ver outra forma das crianças aprender senão enquanto estão a brincar. Porque se elas não estiverem envolvidas, não estão a brincar. Se estiverem a brincar, estão a aprender. A Raquel diz que aprender sobretudo a ser autónomos e preparados para se lançar para um mundo mais alargado. Os filhos são como flechas, lançamos para a vida, o resto virá de acordo com os valores que lançámos na infância. E esses valores são totalmente da vossa responsabilidade enquanto pais e da nossa enquanto educadores. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso, não é? Mesmo, mesmo. A pergunta aqui da praxe, e agora começamos pela Gisela, depois pela Sofia e depois pela Marta. A pergunta agora é: qual é o vosso conselho para os educadores e auxiliares que nos estão a ouvir? Se nos pudessem dar algum conselho, que conselho é que lhes daria? Não tenho assim nenhum conselho, porque eu acho que as pessoas são formadas e muito bem formadas para o que estão a fazer, por norma. Não tenho nenhum, pronto, acho que é o normal, que sejam carinhosos, que sejam profissionais, atentos, mas é só, nada muito Gisela, específico. para ti, eu vou fazer depois a pergunta individualmente. Para ti, o que é um bom educador? O que é um bom profissional? Que características é que esse educador tem? Tem que ser competente e apaixonado por o que faz, adorar crianças, gostar daquilo que faz. Eu acho que se nota quando uma pessoa é apaixonada por aquilo que faz e tem que ser competente, tem que saber o que está a fazer, não pode ser só gostar e depois
Não, tem que ter toda a formação, tem que estar envolvido, tem que ter as competências fundamentais. Ok. Sofia e Walter, para vocês, o que é um bom profissional? E depois, que conselho dariam a quem nos está a ouvir? Eu concordo com a Gisela. Tanto na educação como em qualquer outra área, acredito que devemos fazer as coisas com paixão e com dedicação. E isso, quando é assim feito, é logo meio caminho andado para ser, neste caso, um bom educador. Naturalmente, o conhecimento também, a formação também é importante, mas acho que realmente a paixão por aquilo que se faz é fundamental. Relativamente ao conselho, se calhar mais, não sei, isto agora estamos aqui nesta época de pandemia, talvez, uma vez que isto é uma comunidade e já percebi que são muitos educadores que nos estão a ouvir, acho que... Educadores e pais, e a maior parte dos educadores também são pais, portanto não nos podemos esquecer sempre dessa parte. Sim. Mas acho que talvez neste contexto de pandemia, talvez uma maior procura em comunicar com as famílias e em tentar, dentro dos meios que estão disponíveis, seja pelo telefone, seja pelo e-mail, seja pela aplicação, seja pelo que for, pronto, para quem não, por exemplo, no caso, estou-me a lembrar aqui no caso da Gisela, no caso de serem mais analógicos, há sempre o telefone. Nem que seja uma vez por semana, de 15 em 15 dias, acho que é importante haver este contacto. Seria o conselho que daria aos educadores neste momento. Atenção, não se aplica a creches sem comida. Estamos sempre a par. Ok. Muito obrigada pelo relato. Obrigada. Marta? Eu conselhos não tenho muitos a dar. Acho que todos os educadores o devem fazer e o fazem com paixão, não é? Porque tiraram uma formação e acho que é aquilo que querem fazer. Não sei, é um bocadinho difícil. Nesta altura, eu acho que a comunicação que existe é sempre pouca para nós pais. Apesar de todos os dias ser partilhadas fotos e o que fizeram na sala, não é? É sempre pouco. Claro que a educadora não pode andar todos os dias a ligar para os pais, não é? Mas eu quero dizer que eu, quando digo educadores, digo auxiliares, porque para mim a educadora é tão importante como uma auxiliar. Por vezes a auxiliar até é mais importante do que uma educadora. Felizmente tem-me calhado sempre boas pessoas na minha vida, com as minhas filhas, e acho que isso ajuda bastante no percurso. E quero que, já que estão muitos educadores, que eles nunca se sintam de parte, porque nós pais reconhecemos o valor. Eu faço questão de dizer, quando gosto, e demonstro sempre essa gratidão, e há pais que não estão tão à vontade para falar com os educadores e para partilhar que até gostaram e que sentiram que foi mim. Eu, com o meu feitio, faço isso. Acredito que as pessoas que têm estado no percurso das minhas filhas sentem isso. Quando eu sou mais insegura, sou a primeira a mandar uma mensagem, sou a primeira a exprimir-me. Pronto, por isso eu não tenho muito a dizer, acredito, e os educadores que nos estão a ouvir e aqueles que sentem que os pais às vezes não valorizam, valorizamos. Cada um da sua forma, mas valorizamos. Olha, retomando aqui a palavra à nossa comunidade, o Henrique disse que ser tudo muito básico é fundamental. O grande problema das nossas sociedades é que temos esquecido o básico. O Bill Gates refere muitas vezes o back to basics. E infelizmente temos-nos esquecido disso. O tempo dos adultos não tem que ser o tempo das crianças, porque não é. Isto acho que é muito por estarmos a falar na educação pré-escolar,
se está muito básico, se não é muito básico, se está mais avançado como noutra escola que já faz XPTO, que faz muitas coisas. Isto porque muitas vezes o básico é o mais importante, porque é o básico, e aqui o Henrique continua e depois diz que já agora presumir que as aprendizagens escolares são o básico altera completamente o sistema de valores de uma comunidade. Pronto, e ele diz aqui outras coisas interessantes, ele diz que nós não temos tido a capacidade de sair de nós para percebermos isso. E depois chegam-nos os Trump desta vida, que nascem e crescem em sistemas de valores em que a vida humana, o respeito, a ética e outros valores fundamentais da humanidade são menos valorizados, porque quisemos que os nossos filhos saíssem do GI para a universidade. Basicamente, aquilo que o Henrique nos está a levantar aqui como alguma reflexão é pensarmos que existe um conjunto de aprendizagens que nós muitas vezes encaramos como básicas, mas que elas estão a acontecer em creche e em pré-escolar, elas são básicas, nós podemos considerá-las como quisermos, mas são tão mais importantes do que aprender a escrever, do que aprender a atar os sapatos, porque elas são extremamente importantes para nos formarmos enquanto pessoas que no futuro vamos ser e que votamos ou não em Trump, como está aqui um bocadinho o Henrique a dizer, e agora iríamos falar aqui de uma série de coisas da sociedade, que não temos tempo para isso. Eu agradeço imenso o vosso tempo, a vossa disponibilidade. Somos todos profissionais, amanhã temos que ir trabalhar, ainda é sexta-feira, se calhar ainda trabalham no sábado ou não, mas muito, muito, muito obrigada. Vocês trouxeram aqui uma reflexão riquíssima para quem vos ouviu. Tivemos uma audiência à volta de 50, 70, 80 pessoas, chegámos aos 90 e temos, acima de tudo, pessoas que nos ouviram a falar muito, a comentar, a fazer perguntas, a dizer coisas, a dizer que vocês pais são pilares da educação, nós educadores também somos, e os pilares, uma casa, não é? Não se ergue, não fica feita se não tiver os pilares todos assentes. E, portanto, nós educadores não conseguimos fazer nada sozinhos, nós equipas não conseguimos fazer nada sozinhos, e vocês pais muitas vezes sozinhos também não conseguem. Portanto, acho que é em conjunto que nós vamos conseguir promover ambientes de aprendizagem positivos, harmoniosos, em prol da criança. Mas para isto nós educadores também temos que parar para pensar de que forma é que estamos a comunicar, o que é que estamos a comunicar, que espaço é que estamos a dar aos pais. Estamos a deixar os pais consultar, nós estamos a deixar os pais participar, não é? A Convenção Universal dos Direitos da Criança diz que os pais têm o direito a consultar, mas também a participar no processo educativo dos pais. E até que ponto é que nós, equipas, escolas, instituições, estamos a promover isso, principalmente agora com o Covid. E isto é extremamente importante, repensarmos um bocadinho nisto, porque os pais têm sofrido muito com o Covid. E por causa disto, porque estão de fora, porque estão cada vez mais de fora. E assim não vamos lá, não é? Assim não vamos chegar lá. Muito, 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 muito obrigada a vocês por terem estado aqui. Um beijinho muito grande. Obrigada a nós. Tudo bem para a Alice, tudo de bom para a Constança, para a Francisca e para a Carolina, está bem? Tudo bom. Espero que tenham gostado também. Sim. Obrigada, gostamos muito. E eu acho que os pais também que estiveram aqui a ver, também houve aqui pais a ver, se sentiram muito identificados com aquilo que vocês partilharam. Foi muito importante, está bem? Obrigada mesmo, de coração. Obrigada. 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 Fiquem saudáveis. Tchau. E sem me esquecer, não se esqueçam de colocar um gosto aqui no YouTube, no canal do YouTube, onde podem ver os podcasts, e assim não perdem os próximos. Eu já tenho o próximo agendado na próxima semana, não percam, vai ser super importante. Um beijinho a todos. Tchau, até para a semana. Tchau, tchau.